Existe uma pessoa que mudou a aparência de milhões de seres humanos. Ela nunca foi rei, nunca comandou um exército, nunca escreveu um livro e seu nome nunca apareceu em nenhum registro da história. Na verdade, ninguém sabe quem ela foi. Tudo o que os cientistas conseguem afirmar é que essa pessoa viveu há milhares de anos e que, sem perceber, deixou uma marca que ainda pode estar no seu rosto neste exato momento. Parece exagero acreditar que um único bebê tenha sido capaz de mudar a humanidade inteira, mas esta é justamente a hipótese que hoje reúne algumas das evidências mais fortes da genética. E para entender por que tantos pesquisadores acreditam nisso, precisamos começar uma investigação que atravessa milhares de anos. Durante muito tempo, ninguém fazia ideia de quando os olhos azuis haviam surgido. Era fácil imaginar que essa característica tivesse aparecido várias vezes em diferentes lugares do mundo. Afinal, existem milhões de pessoas de olhos claros espalhados por dezenas de países. Seria estranho pensar que todas elas tivessem ligadas a um único acontecimento. Essa parecia a explicação mais lógica, até que a tecnologia permitiu olhar para o passado de uma forma completamente diferente. Em vez de procurar respostas em livros antigos ou em pinturas esquecidas, os cientistas decidiram procurar pistas onde ninguém jamais poderia mentir, dentro do próprio DNA. Tudo começou quando pesquisadores passaram a analisar o material genético extraído de esqueletos encontrados em diferentes regiões da Europa. Alguns haviam sido descobertos na Inglaterra, outros na Espanha, outros em países separados por milhares de quilômetros. A expectativa era encontrar histórias completamente diferentes entre eles, mas o resultado foi exatamente o contrário. Quanto mais análises eram feitas, mais uma mesma assinatura genética aparecia. Era como se pessoas que viveram em lugares diferentes, em épocas diferentes, e sem jamais terem se conhecido compartilhassem exatamente a mesma pista. Aquilo levantou uma pergunta que ninguém havia feito antes. E se os olhos azuis não tivessem surgido várias vezes? E se tudo tivesse começado apenas uma única vez? Para responder a essa pergunta, os cientistas precisaram voltar ainda mais tempo. Muito antes das primeiras aldeias europeias, muito antes da agricultura e muito antes da escrita, nossa espécie já caminhava pela Terra havia centenas de milhares de anos. E todas as evidências apontavam para a mesma conclusão. Os primeiros seres humanos tinham olhos escuros, não tinham olhos azuis, não existiam olhos verdes, não existiam olhos cor-de-mel. Durante um período gigantesco da história humana, a única cor presente nos olhos era o castanho, em diferentes tonalidades. Isso significa que em algum momento algo mudou. E essa mudança aconteceu pela primeira vez em uma única pessoa. Mas existe um detalhe curioso que quase ninguém conhece. Olhos azuis não são realmente azuis. Parece contraditório, mas dentro da íris não existe nenhum pigmento dessa cor. O único pigmento presente ali é a melanina, exatamente a mesma substância responsável pela cor da pele e dos cabelos. Quanto maior a quantidade de melanina, mais escuro é o olho. Quando essa quantidade diminui, acontece um fenômeno físico parecido com o que faz o céu parecer azul. A luz atravessa a íris, se espalha e cria a impressão daquela tonalidade azul que conhecemos. Em outras palavras, o azul nunca foi criado. O que aconteceu foi justamente o contrário. Uma pequena redução de pigmento fez surgir uma cor que antes simplesmente não existia. A grande pergunta, então, era descobrir por que isso aconteceu. Depois de muitos estudos, os pesquisadores encontraram a principal suspeita. Em algum momento, há uns 6.000 anos atrás, uma pequena mutação aconteceu em uma região do DNA, responsável por controlar a produção de melanina nos olhos. Foi uma alteração minúscula, praticamente invisível. Foi apenas uma pequena mudança em uma única sequência genética.
Mas essa pequena mudança foi suficiente para que um bebê nascesse diferente de todos os outros seres humanos que haviam existido até aquele momento. Provavelmente ninguém naquela época percebeu a importância daquele nascimento. Era apenas mais uma criança em uma pequena comunidade tentando sobreviver em um mundo extremamente difícil. Ela cresceu, formou uma família, teve filhos e continuou vivendo sem imaginar que carregava algo completamente novo. Seus filhos herdaram aquela mutação. Depois vieram os netos, os bisnetos, e inúmeras gerações. Enquanto povos migravam, aldeias desapareciam e civilizações surgiam. Aquela pequena alteração genética fazia sua própria viagem silenciosa através do tempo. Ela atravessou continentes, sobreviveu a guerras, mudanças climáticas, epidemias e milhares de anos de história, até chegar aos nossos dias de hoje. A principal razão para os cientistas acreditarem que tudo começou com uma única pessoa está justamente no DNA das pessoas de olhos azuis atuais. Quando pesquisadores analisam indivíduos de países completamente diferentes, encontram praticamente a mesma marca genética ligada à origem dessas características. Se os olhos azuis tivessem surgido várias vezes ao longo da história, seria esperado encontrar mutações diferentes em cada população, mas isso não acontece. A assinatura é praticamente a mesma em milhões de pessoas espalhadas pelo planeta. É como encontrar a mesma impressão digital repetida inúmeras vezes, atravessando milhares de anos. Isso não significa que todas essas pessoas descendem apenas daquele bebê. Todos nós compartilhamos milhares de ancestrais quando voltamos o suficiente na história. O que a ciência sugere é que aquela mutação específica apareceu pela primeira vez em um único indivíduo e foi sendo transmitida de geração em geração, até alcançar uma parte enorme da população mundial. É uma diferença importante, porque mostra que não estamos falando do primeiro ser humano, mas a primeira pessoa que carregou uma característica completamente nova. Durante muito tempo, os olhos claros chegaram a ser tratados como símbolo de superioridade por algumas ideologias, mas a genética moderna mostra uma realidade muito diferente. Tudo indica que essa característica nasceu de um simples acaso, de uma pequena mutação que apareceu sem qualquer planejamento, sem qualquer objetivo e sem tornar ninguém superior a ninguém. Foi apenas uma mudança aleatória que encontrou espaço para continuar existindo através de gerações. Agora, olhe para os seus próprios olhos. Se eles forem azuis, existe uma boa chance de que você carregue exatamente a mesma mutação que surgiu pela primeira vez há milhares de anos naquele bebê, cujo nome jamais conheceremos. Se os seus olhos forem castanhos, verdes ou cor de mel, eles também carregam uma história escrita por milhares de gerações de encontros, migrações e mudanças que aconteceram muito antes de você nascer. No fim das contas, talvez essa seja a parte mais fascinante de toda essa investigação. Às vezes imaginamos que a história da humanidade é construída apenas por imperadores, inventores e grandes líderes, mas, em alguns casos, tudo começa de maneira muito mais silenciosa. Basta o nascimento de uma única criança para que, milhares de anos depois, milhões de pessoas carreguem uma pequena lembrança dela sem sequer imaginar. É como se a própria história tivesse encontrado uma maneira de permanecer viva, escondida bem diante dos nossos olhos. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, porque toda história tem um lado que poucos conhecem.